E eu acho que a miopia, sem dúvida nenhuma, é o tema mais quente no momento em relação às ametropias que a gente pode apresentar. Eu vou dar um passo para trás, Felipe, em relação à miopia, para a gente, vamos dizer assim, contemplar ela com a sua totalidade. Aproveitando aqui a presença do Vasco, que é especialista em retina, vamos primeiro falar da miopia como uma doença um pouco mais grave. Existem vamos dizer, níveis diferentes de miopia. Vasco, o que é que você pode trazer para a gente de informação importante aí para a população sobre aquele míope que usa um -1 e aquele míope que usa um -8, como o Felipe falou? Então, são esferas diferentes. Fala para a gente o que é que a população precisa saber. É importante vocês entenderem que o olho míope, ele é um olho que ele é maior do que o normal. E aí a imagem acaba se formando um pouquinho antes do necessário e dá essa dificuldade. Então, o olho, quando ele cresce, é essa parte branca que a gente vê, mas a parte de dentro, que é a retina, que a gente já falou outras vezes, não cresce na mesma proporcionalidade do que cresce a parte branca. Então, isso em algumas situações pode fazer com que haja como se fosse um esgarçamento, como se a gente tivesse um tecido mais frágil em algumas situações, e isso pode criar áreas de fragilidade na retina. Então, esses pacientes que têm uma miopia maior, eles têm uma tendência, não necessariamente isso é uma regra, mas eles têm uma tendência de ter áreas na retina que são mais frágeis, que são mais fáceis de se rasgar. E se rasga, pode levar a um problema chamado descolamento de retina, que é um problema sério, que precisa de cirurgia de urgência, que pode levar a um quadro de cegueira irreversível. Então, o médico oftalmologista, quando ele examina, ele faz um exame chamado mapeamento de retina, e que ele vê essas áreas na retina, que se o paciente tiver alguma área, alguma lesão dessa que a gente suspeita de fragilidade, às vezes a gente precisa fazer um laser. Não é laser para corrigir o grau, que a gente sabe que existe, mas é um laser para reforçar essa área de fragilidade. É como se eu tivesse um tecido e aí eu fosse costurar esse tecido para poder, naquela área que o tecido está mais frágil, ele não voltar a rasgar. E aí, com isso, você muitas vezes pode evitar do paciente ter uma doença mais grave no futuro. Então, isso pode acontecer. Mas, você bem falou que existe essa diferença de quando é -1, -8, mas às vezes o míope de -1 ele pode ter essa alteração também, porque a gente sabe que essa alteração às vezes é determinado geneticamente. Então, por isso que é importante. Existem quadros de miopia bem mais severos, que é o que a gente chama de miopia patológica, miopia degenerativa, que vai levar a alterações graves e que mesmo que o paciente faça cirurgia de catarata, que use óculos, lente de contato, a visão dele não vai melhorar porque a retina dele é desgastada. Mas é isso que a gente pode ter de alteração mais importante na retina por conta da miopia. Perfeito. E assim, indo para dentro do consultório, a gente escuta muito paciente em sofrimento, né, Vasco? Hoje em dia falando, doutor, eu passo o dia na frente do computador. Eu, pessoalmente, tenho me sentido um pouco incomodado com isso. Porque a gente plantar esse medo da tela, da luz, do tempo, às vezes a pessoa não tem uma segunda opção. Às vezes a pessoa ou está naquela situação e tem que trabalhar naquela situação, porque nem sempre as telas estão sendo usadas para lazer. O que é que você, Felipe, como um grande expert aí nessa área, poderia sugerir para essa pessoa que está dentro do seu ambiente de trabalho e que precisa ficar? Tem algumas dicas em relação a afastar o computador, reduzir a luminosidade da tela, algum tipo de lente específico que dê um pouco mais de proteção para esse paciente, para que ele tenha um pouco mais de conforto? Você pontuou muito bem a questão da hipermetropia está mais associada à dor de cabeça, mas alguns míopes também podem apresentar dor de cabeça associada. O que você pode falar para essa pessoa que não tem como mudar esse cenário? Antes da gente partir aí para as crianças, para a gente tentar diminuir essa progressão, vamos pensar no paciente um pouco mais velho. Eu acho que todo mundo que usa óculos ou não, ele está sujeito à fadiga. E o que é que você tem? Na verdade, o olho ele não foi feito. A gente está mudando muito rápido o ser humano. E a gente não deu tanto tempo de se adaptar assim. Então a gente não foi feito para passar o dia no computador vendo detalhezinho de perto. A gente foi feito para sair caçando onça na selva. Ou pelo menos assim como a gente ficou os últimos milhões de anos. Agora, de repente, internet, celular, acabou-se. Então você tem uma mudança de comportamento muito grande. E o olho ele não foi feito para isso. E as consequências disso estão na superfície ocular e no esforço acomodativo. Ou seja, você se esforça muito, você passa muito tempo forçando e a tua superfície ocular ela precisa ficar úmida, seu olho precisa ser umedecido em uma quantidade para ser saudável e você fica muito tempo olhando para a tela e às vezes pisca menos, evapora mais, o ambiente tem um ar-condicionado, já é mais resseco, tem aquela luz ali que incomoda. Então você junta muita coisa que acaba cansando. O primeiro passo é o cansaço, é a fadiga visual.
E isso se reflete em perda de produtividade, desconforto. Você fica na tela, vai cansando, fica irritadiço, pode dar um pouco de dor de cabeça, pode dar sonolência, pode dar desconforto. Então, tem muitas coisas associadas a isso que, às vezes, são difíceis de você até mensurar. Não é o paciente que, às vezes, ele não sabe que ele está desconfortável por causa da tela. Então, o que a gente recomenda é que, primeiro, ele tem que entender que se ele tem uma pausa, por exemplo, do computador e for para o celular, ele não está fazendo muita coisa. Mas a gente sabe que a gente tem que entender também que é um caminho sem volta. O computador não vai deixar de existir e o celular também não vai deixar de existir. Ou, pelo menos não há nada que pareça que isso vai acontecer. Então a gente recomenda que ele melhore a ergonomia do trabalho. Então o que é que a gente fala em termos de ergonomia visual? É tentar melhorar o máximo que pode ser melhorado para que você tenha mais conforto. Então você passa por alguns fatores específicos, mas assim, de grosso modo, o principal, primeiro, é a posição da tela do computador. Então você tem que ter uma posição confortável, você tem que estar sentado de maneira confortável. O computador você não está olhando para frente, é um pouquinho para baixo, 15 graus mais ou menos, mas de regra, a sua tela tem que estar mais baixa do que o seu olho, para que você não fique olhando para cima. Você tem que estar numa sala que tem iluminação que não dê reflexo demais, que você não fique desconfortável demais olhando para a tela. Se precisar, você pode baixar o brilho da tela, tá? Para ter um pouco mais de conforto. A luz azul, hoje tem LED, esses LEDs chamado branco frio, o cool white que você vê, ele é muito energético. Então a energia, quanto mais perto do azul, mais energia ela tem, mais ela te dá um pouquinho de desconforto no olho. Então quando você diminui um pouco essa energia, você tem mais conforto, só que ao mesmo tempo que ele dá um pouquinho de desconforto, ele te deixa acordado. Então não vamos baixar tanto, mas também não precisa botar no máximo. Então você pode abaixar um pouquinho o brilho da tela no monitor, tem que ter cuidado com os reflexos. Se acostumar a fazer pausas, tomar bastante líquido. Se precisar um lubrificante, alguma coisa ou outra, pode ser prescrito. E no óculos, que pode ser um artifício útil, alguns pacientes, isso é uma coisa um pouco controversa, quando os filtros de luz azul, quando foram lançados, você tem que usar, senão você vai morrer. Era um negócio, não é bem assim. O que a gente tem hoje é que, assim, tem vários estudos que comparam realmente que, de modo geral, alguns pacientes se sentem um pouco mais confortáveis usando filtros de luz azul em telas. Outros nem tanto. Então, não é uma coisa que você pode dizer assim, tem que. É uma coisa que você pode colocar no óculos. E hoje, os filtros de luz azul estão chegando nos óculos num custo pequeno comparado com o todo do óculos. Então, você não vai pagar 2, 3 vezes mais para ter uma lente com filtro. Então, eu acho que é uma boa opção para quem passa muito tempo no computador, desde que ele esteja entendendo que eu não tenho como garantir, não tenho como saber se ele vai se sentir mais ou menos confortável, porque é uma coisa que não é para todo mundo, mas, de regra, talvez dê algum conforto a mais. Então, se você mexe na ergonomia, você tem uma boa hidratação, toma bastante líquido, dá pausas, e nessa pausa você não vai para o celular, você descansa um pouco a visão, a probabilidade de você ter sintomas diminui. Um outro ponto fundamental é estar com o óculos bem feito, tá? Bem corrigido, você está usando o óculos correto, o seu grau. Porque se você não está com o seu grau correto, aí não vai adiantar de nada, você vai ter tudo isso, mas está forçando bastante. E a capacidade de cada um aguentar mais ou menos, ter queixa mais ou menos, é muito individual. E é uma coisa que eu sempre pergunto para o paciente, quando ele pergunta das queixas, da fadiga, esse desconforto, como é que é durante a semana ou durante o final de semana? Então, não, durante a semana eu não tenho. Lógico que existe a cefaleia atencional. Às vezes você está no computador, está estressado por causa do trabalho. O trabalho às vezes é cansativo, não por estar enxergando, mas por estar pensando muito problema, muita coisa para resolver, e pode ser um fator a mais. Mas o que a gente puder melhorar no ambiente de trabalho, na ergonomia visual, eu acho que ele pode ser melhorado. Posição da cabeça, iluminação, eu acho que são 2 dos principais fatores que eu vejo como errados no dia a dia. E eu pergunto para os pacientes, como é que é a sua tela? Porque às vezes ele chega e diz, estou com uma dificuldade. Aí você pega o óculos antigo, eu pego o novo, o grau está parecido. Por que agora ele vai ficar bom, se o grau é o mesmo? Então, como é que é seu ambiente de trabalho? E essa questão da iluminação e da posição, várias vezes se repete no consultório, os pacientes não têm essa noção do impacto que pode dar no seu dia a dia. E quando eles melhoram, ele volta e diz, não, realmente melhorou. Às vezes nem trocar o óculos, às vezes o problema não era o grau, era a maneira como ele estava usando errado. Perfeito. E essa questão do posicionamento, só para não esquecer, porque a gente tem que pensar aqui como paciente, né? O que seria esse posicionamento? É a tela mais perto, a tela um pouco mais distante?
Porque pra gente parece óbvio, mas às vezes para quem está ouvindo não tanto. Qual que seria a distância ideal para a tela do computador para trabalho? Isso é um pouco variável, depende da altura não é tão depende do tamanho da tela, depende da altura da pessoa, da altura que você está sentado. Depois, quando a gente editar, você bota uma fotinho pro pessoal que estiver vendo, acho que vai ficar bacana. Mas assim, pelo menos a tela tem que ser mais baixa, tá? Você não pode estar olhando. Quanto mais alta a tela, mais seu olho fica aberto, mais evapora a lágrima, mais seu olho resseca. Quanto mais baixa, aí começa a ficar desconfortável, ficar do pescoço. Então você não é para estar com o pescoço para baixo, você está com o pescoço reto, sentado assim, o olho um pouco para baixo. Então você tem um númerozinho lá que é 15 graus por meio da tela. E essa tela não pode estar tão perto nem tão longe, porque você tem que tá vendo facilmente. Se ficar muito perto, fica muito brilho, você tem que mexer a cabeça, ficar muito longe, também fica pequeno. Então essa diferença aqui, uns 40 centímetros, 50 centímetros é um pouquinho dentro do ideal. Só que depende também da altura da pessoa, porque se a pessoa for muito grande com o braço grande, ela fica mais longe. Se ela for baixinha com o braço curto, às vezes ela fica mais perto. Então por isso que não dá para dizer que tem uma altura perfeita para todo mundo, mas tem uma altura ideal onde você não tenha que fazer tanto esforço. E a posição da cabeça, tem muita gente com dor no pescoço. Inclusive o uso de multifocal, às vezes, por exemplo, eu uso multifocal. Paciente 40, multifocal. Aí, às vezes, dependendo da tela de onde eu estou trabalhando, às vezes tem que ficar levantando para poder achar e dar dor no pescoço. Tem óculos específico para isso, mas que às vezes não é tão prático para o momento todo. Então, você tem que tentar encontrar a necessidade de cada um. Eu tenho um colega médico que, ele trabalha com 3 telas. Ele queria usar o multifocal. Aí ele foi e voltou e disse, olha, não dá não. Vamos fazer um óculos diferente. Aí você faz um óculos só para computador. Tem óculos só para computador. Às vezes são óculos mais específicos, mas assim, ele disse, não, agora resolvi o meu problema. Eu tinha um colega que trabalhava com um computador desse vertical, para olhar processo jurídico, que aí ele vai descendo o processo. Aí não me falou isso, eu passei o multifocal, rapaz, esse óculos está prestando não. Como é teu ambiente de trabalho? Aí quando ele me explicou, eu disse, faz um óculos, teu óculos não é esse, é esse. Aí passei um outro óculos para ele só para perto. Aí ele bota o óculos só para trabalhar. Então você tem que tentar ao máximo entender a realidade de cada um e se adaptar da melhor maneira possível. E as orientações gerais de postura e iluminação, são de cara, postura, iluminação e hidratação são as 3 mais... Se você acertar essas 3, você já está levando grande parte dos problemas embora.